assistir depois, tá? Pedir para vocês autorizarem aí a gravação. E esse vídeo não vai para YouTube, tá? Esse vídeo vai só para DM aqui de pessoas que já são do meu grupo e da minha confiança. A ideia é mostrar, né, na prática, como fazer uma boa análise de final do dia, tá? Eu reforcei ontem, a gente fez uma call ontem, eu e o Jonathan, e a gente falou justamente disso, da importância, né? Se você tem um método operacional que não depende, né, do volume, por exemplo, né? Porque o volume você tem que ser em tempo real, né, para você tomar decisão. Mas no nosso caso, como é análise gráfica pura, a gente consegue fazer isso, né, com gráfico parado. Né? E como que isso é bom, né? É um reforço positivo, é um reforço que faz a gente, né, lembrar, não padrão de vela, né, mas o tipo de price action que a gente está buscando ali, né, no modelo operacional, tá? Então, é muito ignorado, né? A maioria das pessoas querem, né, entrar no gráfico, clicar e para elas é suficiente saber se fez lucro ou se perdeu, tá? Dentro do método que a gente opera, não é suficiente saber se você fez lucro ou se você perdeu. Dentro do método, a ideia é a gente conseguir construir cada vez mais dados, né, do que funciona melhor, tanto a nível técnico, como nível operacional, como nível emocional, tá? Então, quanto mais fácil, mais repetível, né, for o processo, vai ficar mais fácil para você executar em tempo real, né? Então, é uma forma de você memorizar algumas coisas que sempre acontecem no mercado. Antes de fazer o meu End of Day, eu vou mostrar para vocês o do Jonathan, que está aqui na live com a gente, que ele autorizou. O Brian, talvez o Brian entre ainda, ele não estava em casa no horário da live, ele tinha me avisado que não estaria em casa no período. E mas ele já mandou também o journal. Então eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro do Jonathan, que está aqui, vamos ver como que foi a análise do final do dia dele, tá? Deixa eu ver se eu tenho meu point fix aqui. Não, não tenho. Eu vou usar a ferramenta do Zoom. E esse daqui é o End of Day do Jonathan, tá? Então é uma análise do final do dia dele. Ele colocou aqui já, ó, 100 entradas. Muitas vezes, né, até no meu journal, tem muito disso daqui. É day off, né? Um dia que não tem execução, um dia sem execução. Mesmo assim, eu procuro fazer essa análise para me ver o que que eu poderia ter executado em tempo real. Se foi um dia que foi fácil, né? Para o método, não fácil de ganhar dinheiro, mas fácil para o método, né? Se foi um dia mais complexo para o método, se deu boas entradas, se não deu. Ontem foi um dia que a gente viu que vários ativos, né, andaram bastante, né, em distância, né, tempo e preço, e mesmo assim não deram muitas oportunidades, né? Teve uma ou duas, e às vezes você não tá no gráfico no horário que dá. Tem jeito, né? A ideia de trabalhar com trading é você ter liberdade, né? Para quem tem, por exemplo, trabalho, tem que conciliar o trabalho e o trading. Para quem tem faculdade, né? Trabalho e trading. Para quem tem família, tem que conciliar família e trading. Então você não vai ficar ali full time no gráfico, tá? Então tem que ser realista. Aqui, ó, ele está fazendo uma análise do Nasdaq, tá? Então ele colocou aqui, ó, na análise dele, ó, o Nasdaq estava com fluxo bullish, um fluxo de alta, comprador, né? Porém, o preço estava muito distante da quebra do fluxo. A quebra do fluxo que ele está falando foi essa quebra aqui, ó, né? Onde tinha esse pivô, né? Então a gente tem uma troca de polaridade aqui, né? Um que andou positivo e um negativo, um de alta e um de baixa, e aqui teve uma quebra. A primeira oportunidade do dia foi aqui, né? Pelo diário, né? No diário foi aqui. Isso daqui foi que dia? Hoje é 16, 15, dia 14. Então, dia 14 começou uma expansão. Fez uma quebra, retestou e já deu a expansão, né? E hoje começou o que a gente chama de pullback, né? Começou um pullback aqui para possivelmente testar ou esse gap. Inclusive o Lucas falou hoje para mim, né, de gap. Hoje foi uma leitura dessa, Lucas, né? O preço fez uma captura de alta e tem esse gap aqui, ó, que está pendente. Ele não foi fechado hoje.
mas ele acabou atraindo o preço, né? É uma forma de ver, tá? O mercado não é bem o meu operacional, o meu modelo, mas ele veio aqui, né? E pode buscar esse gap de abertura aqui, tá? A tendência é que o preço retorne para mitigar essa região. Por esse motivo, eu pensei que o preço após um C4 de alta poderia fazer uma correção. Essa foi a leitura prévia dele. Então ele entrou no mercado, fez uma leitura prévia do que ele poderia esperar para o dia, tá? Apesar do fluxo bullish, o preço apresentou um C2 de H4. Isso daqui é do método, tá? Quem quiser saber mais sobre o método mesmo, né? O que que é um C2, um C3 que a gente fala, né? É bem tranquilo e eu mando o material depois, tá? Então ele viu aqui, ó, um candle que tirou a máxima do outro, ultrapassou a máxima com pavio e fechou para baixo. Eu não tive essa leitura hoje. Muito legal o seu journal, porque a minha leitura, inclusive conversando com o Rafael hoje, foi a seguinte, que, bom, o preço quebrou e está retestando essa zona. A partir dessa zona eu quero comprar. Lembra que eu falei para vocês? E o Rafael também estava com esse viés, né? E o Jonathan estava com clareza que, como teve essa captura, o preço poderia, né, fazer um pullback mais profundo buscando essa região aqui de baixo. E eu não consegui ver isso. Eu fiquei hoje totalmente enviesado e eu deixei bem claro no grupo, ó, tô enviesado. Provavelmente eu não vou fazer nada hoje porque eu quero comprar e o preço está indo para baixo. E eu não queria vender, né? Aí aqui, ó, no 15 minutos, ele colocou aqui, ó, 15 minutos foi possível observar que o preço fez um change in state of delivery, ou seja, ele mudou, né, a direção, estava entregando de alta, mudou para baixo aqui, ó, nessa quebra, né, mitigou um imbalance, um FVG, ou seja, um gap de candle, e fez uma nova quebra de fluxo logo em seguida. Esse é o nosso modelo, né, Jonathan? Sim. Esse é o nosso modelo que se deu no M15. Legal isso daqui, hein? Deu no M15 e andou muito, cara, andou muito. A entrada poderia ter sido executada no C3 de M15. E aqui seria, ó, a entrada e aqui possível entrada de M1, que também, né, ele não viu ali em tempo real. Aqui tinha, né, uma quebra de fluxo, teve uma mitigação, né, um realinhamento e o preço continuou caindo. Então, por que que é importante fazer, né, essa parte do end of day? Porque você percebe se o seu operacional funciona, quando funciona e como funciona. Então, no próximo dia, você tem uma mente um pouco mais limpa, como para mim, por exemplo. Hoje foi um dia que eu queria comprar e deu todos os motivos para vender. E eu não consegui ver a venda, porque eu estava enviesado na minha expectativa de comprar. Hoje eu era um comprador, 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 e o preço da tome venda, e eu não consegui vender. E outras pessoas no meu grupo venderam, né? Conseguiram perceber a venda porque eles não ficaram amarrados na expectativa deles, entende? Eu tenho que aceitar isso, que foi um dia para mim que não foi bom, né? Minha análise devia ter sido um pouco mais neutra. Eu não devia ter me posicionado logo de cara como comprador sem olhar as evidências do gráfico, tá? Então, por isso que é importante fazer essa análise de end of day aqui. E o outro journal que eu vou mostrar, eu vou tentar ser um pouco mais rápido no próximo para dar tempo de fazer o meu com vocês. É do Brian. O Brian já é financiado, né? É um menino do nosso grupo, ia falar aluno, mas o Brian está há muito tempo no grupo, nem dá para chamar de aluno, é um parceiro mesmo. O Brian, ele fez execuções numa conta real, que ele já saca, né, na conta, e a primeira operação dele foi essa aqui, ó. E ele já marcou aqui, ó, foi um stop. Então ele operou hoje, né? Ele tentou comprar no Nasdaq e aqui tá todos os motivos dele. Ó, vamos abrir aqui porque é um pouquinho diferente. Percebe como o mesmo viés opa, o mesmo viés que ele tinha era o que eu tinha? Era um viés de compra. Eu não estou conseguindo abrir o meu TradingView. Por quê? Ah, abriu. Deu uma travadinha aqui porque a imagem dele não abre direto no gráfico para mim. Não sei por quê. Bom, aqui, ó. Olha como a expectativa dele foi a mesma minha, né? Eu gosto de falar disso porque, deixa eu puxar aqui, porque esse daqui eu quero fazer um corte depois. Deixa eu ver se eu consigo deixar um corte legal. Jonathan, vou pausar um pouquinho seu vídeo, tá? Porque eu vou fazer um corte, esse corte vai pro Instagram ou pro YouTube e aí não precisa te expor. É, a ideia é a seguinte, eu tinha o mesmo viés que ele, comprador. E hoje eu falei disso com o Lucas, falei também no grupo, falamos na live. Muitas vezes.
né, a gente entra no estado de buscar o viés de confirmação, né? Eu já tenho meu viés, eu já quero comprar. E aí você fica buscando evidências para comprar. Vamos ver como que foi esse viés de confirmação do Brian no dia de hoje. Ele queria comprar aqui, teve uma quebra, ele viu um realinhamento em outro time frame. Aqui está o H4, aqui está o 1 hora, tá? 1 hora estava com fluxo de baixa. É legal ver isso daqui porque o fluxo é muito forte. Ó. Ele fez uma quebra aqui, ele marcou corretamente aqui a quebra do fluxo. Então, a partir daqui era venda pelo fluxo, tá? Aí o que que ele foi buscar? O viés dele era de compra. Aí ele foi para o M15. No M15 ele viu essa captura aqui, ó, da Ásia, da seção asiática da noite, e esse candle positivo. E ele buscou um realinhamento a partir daqui, contra o M15. E se vocês olharem no jornal do Jonathan, aqui foi uma venda, que ele não pegou, mas ele percebeu a venda aqui. Entendeu como a diferença, né, do viés de confirmação? Ele ficou buscando evidências para comprar porque ele estava enviesado, ele queria comprar, assim como eu. Só que para mim não deu evidências, porque eu preciso de uma quebra. Então eu precisava que tivesse um topo e quebrasse um topo para mim comprar. E daqui a pouco vocês vão ver qual foi a operação que eu peguei hoje, tá? E aqui no 1 minuto foi a execução. Então aqui foi a trade dele mesmo. Ó. Aqui foi onde ele entrou e ele tomou um stop. Aqui, ó, ele viu a mudança de fluxo, né? A mudança foi aqui. Ele pegou aqui, tá vendo? No CISD, né? Mas a mudança de fluxo foi aqui. Ele poderia ter esperado a execução aqui embaixo, ó. Aí seria um break-even, não seria um stop, mas também não seria take, não ia dar tempo, né, de correr um take aqui. Mas ele poderia ter entrado nessa quebra do fluxo aqui, ó. Esse seria o realinhamento do fluxo, tá? E aqui seria um CISD, né? Que são dois conceitos diferentes, tá? Aqui ele poderia ter entrado e comprado, o preço foi a favor e caiu. Na trade dele, que ele pegou a favor do Change State of Delivery, né? O preço nem foi a favor. O preço pegou a entrada dele, o próximo candle já tirou ele. Beleza, o stop faz parte do game, tá? Então a gente não está aqui para julgar, para apontar erro, nada. Mas ele tinha um viés e ele buscou confirmação para o viés que ele tinha. Isso é importante, né? A gente entender. Nem sempre o nosso viés vai se confirmar, né? E como que a gente vai lidar com isso é o que vai determinar, né, o nosso lucro de longo prazo. Como que a gente vai ter, né, a performance de longo prazo, tá? Aqui, bom, a outra trade dele, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir rapidamente. Ele fechou o dia com dois stops hoje, ó. Dois stop loss, tá? Esse aqui foi um stop, também tentando comprar, de novo. E o preço estava vendedor. Então, o que que era? Era o viés de confirmação. Ele estava buscando, né, uma coisa que confirmasse o viés dele, tá? Isso não é uma falha do Brian, isso é biológico e é neurológico. O nosso cérebro ele não quer estar errado no que a gente está fazendo, né? Então, por isso que ele acabou buscando aqui, ó. E o PNL dele está aqui embaixo. Ele arrisca uma média de 150 até US$ 200 por entrada numa conta já financiada. E aqui ele perdeu US$ 200, tá? O relatório do Brian, que ele me passou, o mês dele tá com. Ele já fez um saque e o próximo dele precisa de 2 dias com US$ 200 e ele já está com 1.200 positivo. Então, se ele perdeu cerca de 350 hoje, ele voltou para US$ 900 de lucro no período. Ele precisa de 2 dias com 200 para poder sacar, tá? E aqui foi a outra execução dele, ó. Vamos observar aqui. Essa execução já foi melhorzinha, ó. Tá vendo? Aqui foi o stop, então o que que a gente percebe? Ele tomou um stop e continuou acreditando no viés. Ele continuou querendo comprar. Então ele viu essa quebra aqui como evidência, né, para ele fazer uma compra. E o preço andou bastante até, quase 2R aqui, ó, quase duas vezes, um R meio mais ou menos, né? O alvo dele acho que estava em cerca de 2R. E mesmo assim ele não colocou proteção, poderia ter protegido, né? Mas ele decidiu não fazer isso dentro do gerenciamento dele. E ele foi estopado. Quando a gente olha a análise que o Jonathan mandou e a do Brian, a única diferença é que o Jonathan marcou depois as oportunidades que tiveram e o Brian acompanhou em tempo real, com toda a expectativa, né, com toda o viés e gerenciamento dele, tá?
E com certeza, né, ele não colocou as anotações para mim, mas com certeza ele se percebeu. Ele percebeu aonde estava, né, errando ali em relação ao dia de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu grupo. Aqui, ó. Vou puxar assim para não expor conversas pessoais ali. Mas o Brian colocou aqui, ó. é, Aqui, ó. Teve realinhamento Beer seguindo 15 minutos e o M1 deram ótimas entradas a favor do movimento. Tá vendo? Então, tipo, ele literalmente falou exatamente isso. Eu estava enviesado, eu queria comprar. O Rafael também falou a mesma coisa, né? Aqui, ó, não tinha por que comprar NAS hoje e eu tentei duas vezes. Então, não tinha evidência dentro do modelo operacional e mesmo assim, por conta do viés de confirmação, estavam buscando compras, tá? E agora eu vou mostrar para. Aliás, se alguém quer perguntar alguma coisa, é um espaço ou para comentar alguma coisa, fiquem à vontade, antes de eu passar aqui no meu journal. Não? Jonathan, quer falar alguma coisa? Deixa eu liberar você aqui, porque agora não tem corte mais. Não, não, tranquilo. É isso aí mesmo. Beleza. Você achou que Inclusive, foi. Pode essa falar. entrada que eu marquei, ela teria sido meio difícil de ter sido executada, porque ela teria sido no C3 do H4, só Aham, que contra um fluxo ainda, né? Do próprio H4. Teria sido, aham. seria natural a correção, mas estava contra o fluxo, né? Tava contra. Exatamente. E no Chá USD, eu tive a mesma coisa hoje. E eu falei para vocês do grupo, eu estou interessado, eu quero comprar. Desde cedo, eu entrei no gráfico decidido a ser comprador. E esse foi o meu erro, né? Não porque eu fui estopado, eu até consegui sair positivo no dia. Eu só fiz uma trade e saí positivo. Mas foi porque eu tive muito mais paciência, né, para mim esperar evidências do que eu queria fazer, tá? Eu vou colocar aqui no Shao, ó, esse daqui é o Shao, tá? É a análise do ouro, eu peguei hoje. Eu já tinha um viés de alta para ele aqui, ó, da macro, né? Então eu tinha uma expectativa que acabasse essa, né, fosse uma correção de baixa para a gente comprar. Tá, até falei, né, que a minha ideia era comprar e tentar um swing trade, né, no dia de ontem já, não hoje, né, no dia de ontem, tentar pegar uma mínima do preço e deixar correr, porque eu tenho um viés de alta, pelo menos até 4.600 aqui no Shao, tá? Mas aqui, ó, no dia de hoje foi assim, quando eu entrei no gráfico, a gente tinha essa price action aqui, ó. A gente tinha essa price action aqui, deixa eu voltar aqui as coisas. Então nós tínhamos aqui, ó, o H4, né, numa ideia de alta. Então, o meu objetivo do H4 realmente era buscar essas higher aqui, né, essas máximas aqui, que era a minha ideia, tá? Eu não queria vender nessa captura. Eu realmente não queria, meu viés era de alta e eu estava buscando evidências para vender. E aqui tá a falha de você não seguir o método e seguir seu viés, tá? Aí no M15, a gente vai lá no 15 minutos, no horário que fechou a vela, vamos ver como que foi aqui. Aqui, ó. Meu indicador marca, gente. Às vezes eu ignoro meu indicador e mantenho meu viés, tá? Meu indicador está marcando aqui que aqui pode dar uma venda, né? É uma POI de venda, porque o fluxo virou. Então, beleza. Aí não foi respeitado, se eu não me engano. Ah, foi. Ali foi respeitado, aí ficou de alta. Nesse momento eu já queria executar a compra, tá? Mas eu não tinha entrado ainda com vocês porque eu estava fazendo manutenção da internet aqui e a nossa entrada foi depois. E eu acordei bem tarde hoje também. Enfim. Aí o preço fez essa alta aqui, que deu uma oportunidade no lower time frame que a gente viu em live aqui, né, nessa expansão. Ele testou o M15, quebrou, testou, continuou. E aí aqui ele fez de novo venda, tá vendo? E eu queria comprar. E aí passou o horário e, cara, não deu. Olha isso. Venda de novo. E aqui deu oportunidade de novo de vender. E eu queria comprar. Então, o que que eu estava esperando? Olha como funciona o meu viés de confirmação. Bom, o preço está indo para baixo. Eu quero comprar. Então, ao invés de vender, eu vou esperar ele quebrar aqui. E aí, o que que o preço fez? Deu uma venda clara.
Aqui, ó, no meu indicador, vocês podem ver que na marcação aqui, ó, foram três quebras de M15 seguidas e eu queria comprar. Percebem o viés de confirmação? Como eu estou buscando evidência do que eu quero que aconteça no preço? Se eu tivesse só seguindo o que o preço está mostrando, eu teria capitalizado muito mais fácil. O H4 estava de baixa, o H1 estava de baixa, o M15 de baixa e eu procurando evidência para comprar. O H4, ele também corroborou, né? Porque o alinhamento dele com o M15 foi tão válido quanto o do Nasdaq, né? Foi, Teve o CID e ele deu a confirmação depois. foi. Daria para ter vendido mesmo. Nos dois. Os dois eram venda clara. Inclusive o É. Washington conseguiu. O Tom pegou a venda nos dois. Vendeu o Shaw e vendeu o Nasdaq hoje. E aprovou a conta. Tá aqui, ó. Quer ver? Aprovou a outra, né? Ele tá com 150 mil financiado. Deixa eu achar a conversa do Tom aqui. Coitado, tô feliz pelo Tom porque ele tomou um golpe da corretora. Aqui, ó. Ó, era meio-dia e 35 e eu não tinha clicado nada ainda, ó. Não fiz nada hoje, não ainda. Tá vendo? O que eu sempre reforço, né? Dentro do meu grupo. Cara, isso daqui é real. Funcionando ou não, saindo positivo ou não, é real. Tá tudo aqui, ó. Ó, isso aqui é, cara, é como um irmão pra mim. E olha a performance dele. Essa é a performance do Tom. Ele operou 1, 2, 3, 4 dias em 2 semanas. E ele conseguiu sair positivo nos 4 dias. Que ele foi disciplinado, que ele tem método, tá? Mérito dele. Não tô puxando mérito nenhum pra mim, não, tá? É mérito dele. Aí aqui, ó, ele vendeu, né? E a primeira entrada dele foi stop também, mas ele não me manda journal, tá? Mas ele vendeu na hora errada e tomou um stop no Nasdaq. Aí depois ele conseguiu, né, vender aí pegar certo lá. E aqui foi a conta de 50 mil dólares que ele aprovou hoje. Washington Costa, aqui, ó. Uma Lucid Flex de 50 mil, sem regra de consistência na PA. A partir de amanhã ele está operando uma conta financiada. E é muito legal, porque eu sempre falo para vocês da dificuldade que é, né, do nível de performance que precisa para aprovar uma conta, tá? Mas ele teve clareza de seguir o método e vender, e eu não tive hoje, entendeu? Hoje foi um dia de mais aprendizado para mim do que outra coisa. E tá tudo bem, porque amanhã é outro dia. Amanhã eu posso vir com a lição que eu aprendi hoje. Bom, hoje eu vou ver o que que o gráfico está falando e vou montar o meu viés em cima das evidências do gráfico, né? E aí, beleza. E eu queria comprar, continuei com o meu viés comprador, né, do ouro. Isso aqui foi perto da hora do almoço. E aqui, ó, nessa quebra, nessa quebra aqui, ó, eu comprei no próximo candle. A minha operação foi aqui, ó. Stop abaixo e alvo de 3R. Né? Pagou um pouquinho mais ali, né? Mas esse daqui era meu alvo, meu primeiro alvo era 3R. E essa foi a price action que deu, tá? E o print tá aqui, ó, da execução. A entrada e saída. É esse? Ou é esse? Aqui, ó. Entrada e saída. Aqui não tá a saída. Aqui tá só a entrada porque tava correndo ainda, mas eu tenho a saída também, porque eu coloquei aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Aqui, ó. Vou colocar a minha saída aqui agora, porque aqui foi durante o dia, né? E aqui foi entrada e saída. Quando o preço começou a retroceder, foi 5R aqui, ó, e o preço começou a voltar. Inclusive o Lucas estava comigo em tempo real na hora, né, Lucas? Eu mostrei em tempo real para você, ó. Aqui eu vou fechar, né? Tirei 90% do lote, né? Dessa compra e deixei 001 e depois ele veio e me tirou 001 aqui, né? Esses 20 dólares que ele veio aqui, ó, ele me tirou com cerca de 500 dólares aqui positivo, né? Independente do dinheiro, né, gente? A trade em si, ó. A trade foi essa. Se vocês verem aqui no 1 minuto, foi exatamente a maneira que eu entrei. E eu saí quando ele fez essa volta aqui, tá?
Mas qual foi a evidência que eu esperei? Foi legal porque o preço foi direcional. Às vezes não acontece, às vezes é stop, tá tudo bem. Mas foi bem direcional. Ó. O preço quase não teve, né, drawdown do preço. Para mim foi drawdown porque chegou 50% do meu stop, né? Mas não estopou, eu sempre falo. É factual, né? Não estopou. Ah, mas quase estopou. Não estopou, foi profit. Deu lucro, entendeu? Foi acerto. E aqui foi a minha saída. No 4344. Ó, foi exatamente onde está aqui o preço. 4344. 5 vezes o meu risco, tá? E qual foi a evidência que eu esperei no ouro, né? E no caso hoje do Brian, ele tentou adiantar uma price action, então ele não esperou esse realinhamento. E tá tudo bem, porque ele é um trader que sabe, né, a assertividade dele, o quanto ele acerta, o quanto ele erra e o quanto ele ganha quando ele acerta. Então tá tudo bem ele tentar antecipar, né? Mas aqui já estava de alta, ó, já não estava bear mais, já estava bullish, tá vendo? Deixou de ser bearish e virou bullish. Então aqui, ó, nessa quebra, para mim fazia sentido comprar pelo meu viés. O outro resultado possível era um loss. E se viesse, eu teria que anotar o loss e seguir com a vida, certo? Jonathan, você viu em tempo real lá, então cara, ficou claro para você a execução? Ficou. A entrada só foi validada porque teve o fluxo do M15 virou. Aí o Aham. preço voltou para mitigar e, de fato, aí daria para entrar no M1. O M1 talvez aqui, ó, se você olhar aqui o M1, ele deu uma price, mas se o stop ficasse justo no M1, ia ser aquele cenário que eu te falei ontem. Sim, Ele proteger. estopar e ia, entendeu? É, Porque esse candle aqui fez uma captura, tá vendo? Ó? sim. Não tinha um FVG para proteger, né? Tinha que proteger aí Opa, não tinha. alguma região que fosse válida, né? O que aconteceu aqui? Vai, bugou meu trading view aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Então, o Nasdaq, eu não vi como foi a price action depois, mas vamos ver se ele deu o realinhamento depois daquele horário. Porque o preço sobe e desce, né? Não tem jeito. Então ele sempre. Ah, tá em commodity ali. Forex. Commodity. USD. Ué? Foi bug mesmo. Tá aqui, Mas ó. eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. No H4 você estava considerando o quê? O seu viés. Você. Acho que é bom, válido explicar até pro pessoal. Os motivos Aham. pelos quais você estava com a ideia bullish. Do Porque acho H4? que. É, Vamos voltar aqui. Eu vou voltar no antes, tá? Antes dessa price action aqui, porque a partir daqui ele já deu mesmo, né? Uma nova price action e até realinhamento. Mas vamos voltar aqui e vamos colocar aqui no H4. Aqui, ó. Eu não confiei nessa quebra. Entendeu? O preço foi muito agressivo aqui. Tem subjetividade, né? Mas o preço foi muito agressivo aqui, deixou, né, ponto de liquidez aqui, para mim fazia sentido ele tirar aqui antes do próximo movimento. E foi isso que eu considerei. Falei, bom, se ele subiu aqui, né, fez uma swing low, subiu, qual que é o objetivo? Não tem fair value gap. Não tem fair value gap, qual que é o meu objetivo? uma swing low, né? Nesse caso aqui de alta, então swing high. É, swing high. Isso, nesse caso sim. Então aqui, ó, eu considerei aqui como uma swing low, né, uma estrutura de swing que poderia buscar aqui. E eu ainda acredito nesse viés, entendeu? Porque não tem um fair value gap que valida a venda para mim aqui. Então eu ainda acredito que o viés é de alta. Mas amanhã eu quero entrar menos enviesado. Quero prestar mais atenção na price action. Porque hoje eu poderia confiar na venda porque estava dentro de um fluxo bearish do H4. Vamos ver se o H1 deu oportunidade hoje? Eu nem olhei. Sair do replay para ver como foi a price action. Ó, o H1 também não deu. O H1 poderia tomar um stop loss aqui, ó. Porque o fluxo ficou bullish, bearish, bullish, bearish. Ficou uma troca enorme de fluxo aqui, ó. Se eu tentar pegar todos aqui, eu tomo vários stops, né? Mas o Sim. H1 não foi claro. O
E quando ele fez a última quebra, ele realmente andou, né? Andou bastante. Mas eu ainda tenho um viés de alta para o Shao. E eu tenho que me cuidar com esse meu viés, entendeu? Porque pode ser uma armadilha. Pode ser que o preço da evidência de venda amanhã eu já não consiga me posicionar na venda porque eu estou pensando na compra. Sim, Sacou? sim. Mas deu para entender o motivo? Para mim foi claríssimo. É. Então, ó, tem subjetividade? Tem. Por quê? Porque, cara, isso aqui é uma quebra. Eu coloquei subjetividade onde não tinha, ô Jonathan. Eu não precisava colocar subjetividade aqui, colocar uma coisa que, uma leitura, uma interpretação minha, fora do modelo operacional. O indicador marca aqui, ó, H4 de baixa. Essa quebra foi um fato. Se eu colocar no gráfico de linha, aqui, ó, ele quebrou. O resto é expectativa minha. E o curioso é que agora ele subiu e ele tá fazendo uma quebra bearish de novo com o preço mais alto, né? Uhum. Ele pode não subir, entendeu? A gente está É. numa correção, né? A gente está com um fluxo um pouco mais lateral ali. E ele realmente, por enquanto, no H4, está falando para vender. Se eu for operar o H4, stop acima da swing low, da swing high do H4 e eu posso vender pelo H4. Mas eu Isso é tenho viés bullish factual. também. Pois é, mas eu tenho viés bullish. Aí o que acontece? Pode dar venda e a gente fica de fora por causa do nosso viés. E tá tudo bem, porque se o nosso viés, né, se ele se concretizar, ele vai dar evidência disso. Igual foi o chá hoje. Eu queria comprar, eu só não consegui me posicionar antes porque não deu evidência. Quando ele entregou a primeira evidência, eu consegui me posicionar. E a última análise que eu quero fazer é a do EOD do Nasdaq, porque eu quero ver se ele deu alguma evidência para comprar pelo 15 minutos. A primeira evidência de compra está agora. Ó, ele fez aqui na abertura de mercado, mas percebem como o fluxo veio bearish aqui, ó. Quebrou para baixo, 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 não teve nenhuma quebra, nenhuma indução para salvar o viés e falar, não, mas aqui ele ficou de alta, não ficou? Então é pura expectativa, né? É pura Realmente. expectativa. E agora o Nasdaq está comprador no M15, né? Como foi uma expansão aqui, é possível que venha um pullback, né? Pelo menos até essa região aqui, antes do próximo movimento de expansão, né? Como ele está lateral, é muito difícil que ele faça, né? É uma lateralização e uma reversão. Não é um cenário comum, lateralizar e reverter. Lateraliza e continua, né? Depois de uma expansão, ele pode fazer uma reversão, mas ele não sai de uma consolidação, né, para uma reversão. Gente, acho que é isso hoje. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem aí 2 minutos e meio. Se quiser comentar alguma coisa também, podem ficar à vontade. E amanhã, live de manhã, amanhã live de manhã, 8 horas. 8 horas eu entro. Não vou ficar para Nova York amanhã, eu tenho um compromisso. Amanhã, umas 10 horas, 9h30, 10 horas eu tenho um compromisso. Mas de manhã eu consigo entrar. Tranquilo. Vai ser bom, é sempre Então, útil. Sempre muito útil. então fechamos, gente. Agradeço aí a disposição de vocês de entrar. Espero que dê alguma clareza, né, da parte da probabilidade do mercado, porque não é nada além disso. É entender a probabilidade, lidar com os acertos, né, com sabedoria e aprender com os erros todo dia. Como eu sempre falo, né, Jonathan, um loss é uma mentoria, né? Você paga uma mentoria no Com loss ali. certeza. Então, É. hoje eu posso falar que a mentoria do Brian, por exemplo, custou US$ 400 para ele. Se ele não aproveitar isso, não extrair uma coisa boa, ele vai ter perdido US$ 400 em vão. É R$ 2.000, gente, num dia. Trazendo para nossa moeda, né? Quase R$ 2.000. E não é um cenário que dá para evitar. Quanto mais você tenta evitar a perda, mais você perde a vantagem estatística. Então, lida com a perda, aprende com ela. Próxima oportunidade, você pega 3 vezes seu risco, 4 vezes ali e volta a ficar positivo. E é um jogo de fazer isso. Perde, ganha e tentar ganhar mais do que perde. O melhor perdedor, vence, Com não é? certeza.
Fechou então, turma? A live vai fechar agora em 1 minuto. Beleza. Amanhã a gente se vê na live. E na próxima oportunidade que eu puder abrir com vocês, né, no link público, hoje bastante gente pediu o link, mas não entrou. Mas na próxima vez que tiver a oportunidade de fazer no link público, eu passo de novo para vocês. Beleza? Aquele abraço, tamo junto. Valeu. Um abraço, boa noite, bom descanso, pessoal. Até mais. Igual. Valeu.